Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil, o canal que foi criado por mim, Deise Clementino Souza, com o objetivo de expor casos que foram negados, negligenciados pelas autoridades brasileiras e pela justiça brasileira de um modo geral. Esse canal tem como objetivo expor esses casos para toda a sociedade brasileira que não teve acesso ou não teve o conhecimento dos mesmos. A começar pelo meu caso. O primeiro conteúdo que foi postado nesse canal se refere ao conteúdo do meu caso, que se trata de crime cibernético, invasão de intimidade, invasão de privacidade, também roubo, estelionato, certas práticas espirituais nocivas também usadas contra mim de forma criminosa através desses crimes cibernéticos para cometerem roubo, estelionato, perseguição velada, oculta, entre outras coisas. Bom, a minha denúncia é contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e contra as duas professoras de lá, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Foram essas três pessoas que executaram seus crimes contra mim, mais especificamente o crime cibernético, que eu já falei aqui, que é a invasão de intimidade, privacidade, e depois também se utilizaram aí de outros meios tecnológicos para, através deles, fazerem suas práticas espirituais para causar destruição na minha família e também para roubar, a minha família. Bom, a minha denúncia é contra essas três pessoas, seus braços direitos também, que são Isaías Borges de Souza, um ex-aluno da UFNT, Ulisses Saraiva da Silva, funcionário da fábrica Votorantim Cimentos de Xambioá, Tocantins, Edson Galo ou Edson Carvalho, funcionário do Banco do Brasil, Tatiane Freitas, uma pessoa que se auto-intitula pastora na cidade de Araguaína, Tocantins, e também Giovana, uma das últimas esposas de Ayrton Siben. Deixando bem claro mais uma vez que eu só estou expondo essas autoridades policiais que entraram em contato com o caso através de denúncias minhas, de registro de boletins de ocorrência e também de tentativas minhas frustradas de entregar provas que eu consegui contra essas pessoas, porque se negaram a fazer o trabalho delas, se negaram a fazer justiça. E também porque a maioria dessas autoridades se venderam para essas três pessoas e se aliaram a elas para me perseguirem junto com elas. Me perseguirem tanto a nível espiritual, por meio dessa tecnologia aí de dispositivos que eles se utilizam também, fora a invasão de celulares e computadores, como passaram a me perseguir também de forma presencial, material, convencional e direta. Gostaria de fazer mais uma vez um apelo aos órgãos internacionais de defesa da mulher e direitos humanos para que me tirem do Brasil, porque eu não me sinto mais uma cidadã brasileira, porque essas pessoas até hoje não pararam de me perseguir, não pararam de invadir a minha intimidade, a minha privacidade, e também porque eu desisti de ir em busca atrás das autoridades brasileiras, porque todas que eu fui atrás em busca de justiça, em busca de provar a culpa dessas pessoas, também na tentativa de entregar as provas que eu tenho contra elas, se negaram
a fazer o trabalho delas, se negaram a fazer justiça, e deixaram bem claro, como eu já falei em outros vídeos aqui, a primeira audiência que eu tive aqui na cidade de Araguaína, Tocantins, nessa audiência, para mim ficou bem claro, através de provas falsas que foram forjadas contra mim. Um dos próximos vídeos que vai sair é o vídeo que eu vou falar, né, em relação à Polícia Federal aqui de Araguaína, Tocantins, e o que foi dito na audiência lá pelo delegado que me intimou a comparecer para prestar esclarecimentos lá sobre essa situação. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Ficou bem claro para mim que a justiça não vai ser feita em relação ao meu caso, que ninguém será punido, que ninguém será incriminado, processado, e muito menos preso por conta desse crime. Que são vários crimes em um só ao mesmo tempo. E aí, por conta disso, eu falo aqui que realmente não me sinto mais uma cidadã brasileira, não me sinto mais feliz nesse país, porque em todas as cidades que eu tive, depois que eu saí fugindo aqui da cidade de Araguaína no mês de janeiro do ano passado, né, de 2023, que eu saí fugindo para o estado do Goiás, de lá para cá, eu nunca mais pude viver em paz em nenhum canto desse país, porque onde eu vou, essas pessoas vão atrás, entram na cidade, compram todas as autoridades policiais da cidade, e essas autoridades acabam se juntando a essas pessoas de modo direto ou indireto para ficarem me perseguindo junto com elas. Eu chamo isso de terrorismo humano, tecnológico, mental, psicológico e emocional. Um terrorismo também que eu considero por parte do Estado brasileiro e que eu gostaria que as autoridades internacionais, tanto dos direitos de defesa da mulher como de direitos humanos, se manifestasse e fizesse algo a respeito, porque o Estado brasileiro está se recusando a fazê-lo. Então é esse o apelo que eu tenho para fazer, e falar também que essas pessoas impossibilitaram completamente a minha sobrevivência em todas essas cidades que eu tive, e eu estou impossibilitada de trabalhar, de estudar, enfim, de ter a minha vida social e familiar também, porque essas pessoas ficam 24 horas a cargo de me perseguir com o conhecimento, a carta branca e também a participação direta dessas autoridades que entraram em contato com o caso e que negligenciaram ele, né, e também negaram ele de uma certa forma para que a justiça fosse feita. Nesse vídeo eu vou falar da minha chegada e permanência na cidade de Alto Paraíso de Goiás, mais especificamente na Chapada dos Veadeiros, onde eu tenho familiares lá. Eu fui para essa cidade, eu tomei a decisão de ir para essa cidade depois que eu tive a primeira vez no Tocantins, depois que eu saí fugindo daqui de Araguaína, Tocantins, para o estado do Goiás. E aí passei 3 meses lá, e depois de 3 meses eu voltei na tentativa de solucionar o caso, de resolver o problema, provar a culpa, né, dos acusados, enfim, fazer justiça. E foi uma tentativa frustrada, como eu falo, né, em relação à Polícia Civil de Araguaína, Tocantins, mais especificamente a DEIC, na pessoa do Dr. Alexander Pereira Costa. Delegacia essa que recebeu minha denúncia, fez registro de 2 boletins de ocorrência, mas que não deu andamento às investigações, porque disse que não tinha nada a ver com o caso, e também se negou a receber as provas, né, que eu tinha colhido, que eu tinha conseguido, né, contra essas pessoas, provando o crime, né, provando os crimes que elas tinham cometido comigo.
Então é isso que eu tenho para falar. Esse vídeo se trata disso, da primeira vez, né, que eu tive no Tocantins, depois de sair fugindo daqui. Aí, depois que eu desisti, né, da polícia aqui do Tocantins, pelo menos em relação à Delegacia de Polícia Civil, a DEIC, eu decidi voltar novamente para o estado do Goiás. Só que não mais para a cidade de Professor Jamil, a primeira cidade em que eu fiquei depois que eu saí daqui fugindo, né, para o Goiás, mas tinha decidido ir para Alto Paraíso de Goiás, que é a cidade onde eu tenho familiares, ali naquela cidade também na região. E aqui eu narro do início ao fim como foi a minha chegada, a minha permanência lá, até o dia de eu sair de lá, né, até o presente momento, agora em que eu vim pela segunda vez novamente em outra tentativa fracassada e frustrada de fazer justiça e de provar os crimes dessas pessoas. E isso vai ficar mais claro no último vídeo dessa playlist, que fala em relação à Polícia Federal, unidade aqui de Araguaína, Tocantins, e vai fechar essa playlist aí o próximo vídeo que vai sair. Muito bem, vamos lá. Tendo sido informada de tudo que estava sendo tramado por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar e seus comparsas na cidade de Professor Jamil, Goiás, decidi não voltar para lá e ir para a cidade de Alto Paraíso de Goiás, onde tinha família. Assim que cheguei, fiquei sabendo que a perseguição era apenas uma carta coringa para esse grupo cometer outros crimes, como roubos e estelionato, através da invasão de celulares, WhatsApp, sistemas de segurança e monitoramento de casas e a implantação ilegal de pontos de escuta e rastreadores em locais e objetos pessoais das vítimas que escolhiam como alvo. Depois disso, fiquei sabendo que entrariam em Alto Paraíso de Goiás para executar os mesmos planos que haviam arquitetado contra mim em Araguaína, Tocantins, quando tive lá, tentando resolver o problema, e também na cidade de Professor Jamil, Goiás, cidade em que eu pretendia morar por um bom tempo. Logo montei uma estratégia de defesa com a exposição dessas pessoas por meio de cartazes nas ruas de todos os integrantes, inclusive dos principais que eram sócios, Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, que são sócios de crime e também são parceiros sexuais. Isaías Borges de Souza teria entrado na casa da minha prima no setor Paraizinho e implantado um ponto de escuta no banheiro para Ayrton, Andréa e Elisa. Depois mudei de lá para o setor Paraíso Velho, lugar onde ele fez a mesma coisa. Implantou pontos de escuta na cama que eu dormia e em todos os travesseiros que eu estava usando. Depois voltei para o setor Paraizinho novamente. Comprei uma cama nova de solteiro, porque a que eu tinha na primeira moradia que aluguei era emprestada. Fizeram a mesma coisa, pagaram uma pessoa para entrar lá e implantar pontos no colchão e no suporte da cama. Só que eu não sabia. Devido à exposição, pensei que não tivessem coragem de entrar na cidade. Então veio meu primeiro emprego na cidade. Nele pude perceber que com o passar dos dias, uma pessoa estava muito interessada que eu saísse de lá, inclusive disseminando mentiras a meu respeito para os patrões e me acusando de coisas que eu não tinha feito. A gerente do supermercado Paraíso, senhora Marinês dos Santos, exigia que eu assumisse a culpa de algo que eu não havia feito.
então pedi demissão. Chegou até mim que Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, Isaías Borges de Souza e outras pessoas entravam e saíam da cidade constantemente, apesar de estarem sendo expostos, e que, inclusive, tinham comprado a gerente Marinês, oferecendo a ela dinheiro, e a Henrique, dono do supermercado, para me prejudicar no trabalho e fazer com que eu pedisse demissão. Depois fui trabalhar na pousada Aura, onde havia feito um acordo com o dono Alexandre dos Santos Cavalcante para trabalhar meio período como voluntária e meio período como CLT. Chegando lá, Alexandre pediu que eu ficasse a primeira semana, inclusive aos finais de semana, trabalhando para ele o dia todo, inclusive à noite, sem pausa nem para me alimentar. Depois, ao final de 12 dias trabalhando ininterruptamente, ele me chamou e disse que não podia cumprir com o que havia prometido, porque não tinha dinheiro para me pagar. Deixei bem claro que, como havia trabalhado o dia todo e à noite, eu ia cobrar em diárias. Então, ele se negou a pagar. Discutimos, ele tirou fotos minhas e gravou vídeos meus, sem minha permissão, na hora da discussão para me intimidar, e logo percebi que estava enviando para alguém e aguardando alguma resposta. Saí desse lugar sem nada, apenas com a humilhação e indignação. Logo me informaram que as mesmas pessoas que haviam comprado Marinês e Henrique, donos do supermercado Paraíso, haviam comprado também Alexandre, dono da pousada Aura, para me prejudicar. Logo fiquei desconfiada, pois percebia que Alexandre estava constantemente me filmando e tirando fotos minhas disfarçadamente, sem a minha permissão, enquanto eu trabalhava para ele na casa e na pousada dele. Contra Marinês, registrei um boletim de ocorrência. Já contra Alexandre, não consegui fazer nada a respeito na justiça, porque todos os órgãos e advogados da cidade que eu procurava diziam que não podiam fazer nada a respeito. Depois disso, fiquei trabalhando apenas como diarista e também em casa, estudando e fazendo atendimentos como terapeuta holística, uma das áreas em que tenho conhecimento. Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar fizeram proposta para Henrique, dono do supermercado Paraíso, Marinês dos Santos, a gerente, e Alexandre dos Santos Cavalcante, para entrarem para o negócio deles de bancar e lucrar com mortes espirituais provocadas pela implantação de pontos de escuta nas casas das vítimas. Dos 3 recrutados de Alto Paraíso de Goiás, a gerente do supermercado Paraíso havia aceitado prontamente. Já Henrique ficaria a cargo somente de disseminar mentiras na cidade a meu respeito, em que a principal delas, ordenada pelo reitor, era e que ainda está sendo é que eu sou uma pessoa incapaz mentalmente e psicologicamente de responder pelos meus atos. Esse discurso tinha que ser reproduzido tanto pelos recrutados de Araguaína, Tocantins, Xambioá, de outros estados, e também pelas autoridades policiais de Alto Paraíso de Goiás, pelas pessoas recrutadas de lá e pelas 2 pessoas recrutadas da cidade de Professor Jamil, Goiás, que no caso era um vizinho chamado Luciano e o dono das casas que eu morei. A ordem do reitor era essa, para que todos negassem até o fim a participação e o envolvimento deles no caso. Marinês recebeu valor em dinheiro e bens materiais, Henrique, dono do supermercado, também, para disseminar mentiras a meu respeito. Uma pessoa cujo apelido era Lila recebeu dinheiro para implantar pontos de escuta na minha cama quando eu estava morando no setor Paraizinho, na rua Delfino e Zervinskis. A autoridade policial de Alto Paraíso de Goiás, que era uma mulher,
recebeu valor em dinheiro e bens materiais para deixar Ayrton, André e Elisa dentro da cidade, comprando pessoas para me prejudicar, invadindo minhas residências para implantar pontos de escuta e também entrar para o negócio dos três, bancando e participando de rituais de morte contra mim e outras pessoas que seriam os próximos alvos deles. Essa mesma autoridade, além de ter se corrompido para beneficiar Ayrton, André e Elisa, foi uma das pessoas que ficou encarregada de disseminar o discurso que foi uma ordem do reitor, de que eu sou uma pessoa incapaz psicologicamente de responder pelos meus atos. Essa autoridade participou ativamente dos rituais junto com os três e a promessa feita para ela era a de que ela seria bem-sucedida e próspera através dos mesmos. Além disso, ela teria tido vários encontros íntimos com Isaías Borges de Souza e o pai de santo de Andréa Martins Lameirão Mateus, com quem ela teve relações sexuais, e também com o delegado da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos e a equipe dele, que deixaram seus cargos para prestar serviço tecnológico criminoso para o reitor e as duas professoras e ficar me perseguindo junto com outras autoridades policiais dentro da cidade. Bom, essa é a narrativa que conta, do começo ao fim, sobre a minha chegada, a minha permanência na cidade de Alto Paraíso de Goiás, tudo que aconteceu lá, E no próximo vídeo vai ser uma continuidade desse vídeo aqui, que fala, da minha saída lá de Alto Paraíso de Goiás, até eu chegar aqui em Araguaína e até depois da audiência que eu tive com o delegado da PF aqui, Unidade de Araguaína, Tocantins, e tudo que foi falado lá nessa audiência para mim em relação ao meu caso.